Renato era um empresário bem-sucedido, dono de uma das maiores transportadoras do Brasil. Alto, de cabelos grisalhos bem cortados e um olhar sempre calculista, ele era o tipo de homem que exalava poder e confiança. No entanto, sua soberba era tão grande quanto sua conta bancária. Ele via as pessoas como meros instrumentos para alcançar seus objetivos, incluindo sua esposa, Beatriz. Beatriz, por outro lado, era uma mulher de beleza deslumbrante. Seus longos cabelos castanhos brilhavam sob a luz do sol, e seus olhos verdes pareciam guardar segredos que ninguém jamais descobrira. Aos 35 anos, ela mantinha um corpo esculpido pela yoga e pela dança, mas sua beleza exterior escondia uma alma inquieta. Casada com Renato há 10 anos, ela sentia que seu casamento era uma gaiola dourada. Ele a tratava mais como um troféu do que como uma companheira. Quando Renato anunciou que passariam alguns meses nos Estados Unidos para abrir uma nova filial da transportadora, Beatriz ficou dividida. Por um lado, era uma chance de escapar da rotina entediante. Por outro, significava mais tempo ao lado de um marido que a ignorava. E havia outro problema: Beatriz não falava uma palavra de inglês. Foi então que Renato contratou um professor particular para ensiná-la. O professor se chamava Luiz. Ele era um homem de 32 anos, com um físico atlético, que denunciava sua paixão por esportes ao ar livre. Seus olhos azuis eram tão profundos quanto o oceano, e seu sorriso fácil tinha o poder de derreter até o coração mais frio. Luiz era inteligente, charmoso, e tinha uma voz suave que fazia as palavras em inglês parecerem uma melodia. No primeiro dia de aula, Beatriz sentiu algo que há muito não experimentava: borboletas no estômago. Luiz chegou à mansão deles vestindo uma camisa branca que destacava seus músculos definidos e um jeans que parecia ter sido feito sob medida. Ele cumprimentou-a com um aperto de mão firme, mas demorado, e Beatriz sentiu um calor percorrer seu corpo. As aulas começaram de forma inocente, mas logo a química entre os dois se tornou inegável. Luiz era atencioso e paciente, ao contrário de Renato, que nunca tinha tempo para ela. Ele a elogiava a cada progresso, e seu olhar carregado de desejo fazia Beatriz questionar tudo o que achava saber sobre si mesma. Uma tarde, enquanto Renato estava em uma reunião importante, Luiz propôs uma aula diferente. Vamos praticar o inglês em um ambiente mais descontraído, sugeriu, com um brilho nos olhos. Ele levou Beatriz a um parque próximo, onde caminharam sob as árvores frondosas. O ar entre eles estava carregado de tensão, e cada olhar trocado era como uma faísca pronta para incendiar tudo. Quando Luísa puxou suavemente para um abraço, sob o pretexto de ensiná-la a pronúncia correta de uma palavra, Beatriz sentiu seu coração acelerar. Seus corpos se encaixaram perfeitamente, e o mundo ao redor pareceu desaparecer. Naquele momento, ela soube que não conseguiria resistir por muito tempo. A infidelidade era inevitável, talvez. Mas o que começou como uma atração física logo se transformou em algo mais profundo. Luiz despertou em Beatriz um lado que ela nem sabia existir, e ela se viu dividida entre a segurança de seu casamento e a paixão avassaladora que sentia por ele. O final dessa história, no entanto, guardava uma surpresa que nem Beatriz poderia imaginar. Enquanto ela e Luiz se entregavam a um beijo ardente, uma figura observava à distância, com um sorriso satisfeito nos lábios. Era Renato, que havia arquitetado tudo desde o início. Ele sabia que Beatriz não o amava mais e, em vez de enfrentar um divórcio caro e desgastante, decidiu manipular a situação para sair como a vítima. Agora, com as fotos que um detetive particular havia tirado, ele tinha tudo o que precisava para garantir que Beatriz saísse do casamento sem nada. Mas Beatriz não era mais a mulher submissa de antes. Ela havia descoberto seu próprio poder. Com a ajuda de Luiz, ela estava pronta para enfrentar Renato em seu próprio jogo. Mas antes de dar o golpe final, ela decidiu explorar a paixão que havia despertado dentro dela. A noite estava quente, e o ar entre os dois era carregado de desejo. Luísa levou para um apartamento discreto, longe dos olhares curiosos.
O lugar era simples, mas aconchegante, com velas espalhadas pelo ambiente, criando uma atmosfera íntima e sedutora. Beatriz sentiu o coração acelerar ao entrar. Ela sabia que aquela noite seria diferente de tudo que já havia experimentado. Luísa puxou para perto, seus corpos se encaixando como peças de um quebra-cabeça. Ele começou a deslizar os dedos pelas costas dela, sentindo a textura suave de sua pele, através do tecido fino do vestido. Beatriz arqueou as costas, deixando escapar um suspiro de prazer. Seus lábios se encontraram em um beijo lento e profundo, cheio de promessas não ditas. Ele a levou para o quarto, onde a luz das velas criava sombras dançantes nas paredes. Luiz começou a desabotoar o vestido de Beatriz, revelando cada centímetro de sua pele dourada. Ele a beijou no pescoço, deslizando os lábios até seus ombros, enquanto suas mãos exploravam cada curva de seu corpo. Beatriz sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, uma sensação que há muito não experimentava. Luísa deitou na cama, olhando-a com um misto de desejo e admiração. Ele começou a traçar círculos lentos em sua barriga, descendo até suas coxas, provocando arrepios de prazer. Beatriz fechou os olhos, entregando-se completamente àquela sensação. Ele então a beijou com uma intensidade que a fez perder o fôlego, seus corpos se movendo em sincronia, como se estivessem destinados a estar juntos. A noite foi uma mistura de paixão e descobertas. Luiz mostrou a Beatriz um lado de si mesma que ela nem sabia existir. Eles exploraram cada centímetro um do outro, deixando-se levar pela volúpia do momento. Beatriz sentiu-se viva como nunca antes e sabia que nunca mais seria a mesma. Mas o jogo de poder com Renato ainda não havia terminado. Com a ajuda de Luiz, Beatriz começou a reunir provas das manipulações do marido. Ela descobriu que Renato não apenas a traíra várias vezes, mas também desviava dinheiro da empresa para contas secretas no exterior. Beatriz decidiu usar essas informações a seu favor. No dia seguinte, ela confrontou Renato com as provas que havia coletado. Ele tentou negar, mas a evidência era irrefutável. Beatriz, com uma confiança recém-descoberta, exigiu um acordo que lhe garantisse uma parte justa da fortuna do casal. Renato, acuado e sem saída, teve que ceder. Com o divórcio finalizado, Beatriz e Luiz começaram uma nova vida juntos. Eles viajaram pelo mundo, explorando novas culturas e vivendo aventuras que só o amor verdadeiro poderia proporcionar. Beatriz finalmente encontrou a felicidade que tanto procurava, longe das garras de um casamento opressor. E você, o que faria no lugar de Beatriz? Deixe nos comentários como acha que essa história deveria terminar. Espero que tenha gostado dessa continuação cheia de paixão e reviravoltas. Se quiser mais histórias assim, deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever para mais conteúdos envolventes. Até a próxima história.